Olá, vamos agora para a segunda aula de nivelamento do HNB com a parte de lógica. Bom, retomando um pouco o que a gente viu na aula anterior, falando mais precisamente sobre proposição, na proposição agora a gente pode verificar que ela pode ser denominada em duas partes. Ela pode ser ou proposição simples ou uma proposição composta. Proposição simples são aquelas que não contêm outra proposição como parte integrante de si mesma. E normalmente elas são representadas por letras minúsculas. Então, por exemplo, Ronaldo é careca, que é representada uma proposição que é representada pela letra P. O número 9 é um quadrado perfeito, que seria a proposição Q. Essas proposições que vimos nessa aula de agora, até então, e da aula anterior, são proposições simples. Mas eu posso também juntá-las de modo que elas sejam uma proposição composta, que é justamente a definição de uma proposição composta, que são aquelas formadas pela combinação de duas ou mais proposições. Então, mas como que eu vou juntar além essas duas proposições? Tem também a ideia de conectivo que eu já vou explicar. Mas tá, e elas também são normalmente representadas por letras maiúsculas. Por exemplo, pegando como exemplo nessas duas proposições que a gente teve aqui nesse exemplo, a proposição é representada pela letra R maiúscula, por exemplo, Ronaldo é careca e o número 9 é um quadrado perfeito. E essa é uma proposição composta. Veja, esse aqui, destacado em vermelho, é um conectivo que já vou explicar daqui a pouco. A S, então a mesma coisa. Se Ronaldo é careca, então o número 9 é um quadrado perfeito. Quando houver necessidade de representar uma proposição composta, tomando como vista suas proposições que definem ela ou que são partes dela, por exemplo, nesse caso a gente utilizou as proposições P e Q para representar essas duas proposições, a gente pode representar elas representando, por exemplo, R, abre parênteses, e coloca P, vírgula Q, fecha parênteses. Ou então S, mesma coisa, abre parênteses, P, vírgula Q, fecha parênteses. Os conectivos, que nem eu dei a introdução aqui, são palavras usadas para formar novas proposições a partir de outras. Então, por exemplo, essas proposições que a gente pode obter de acordo com os conectivos podem ser ou não necessariamente proposições compostas. Então, por exemplo, nesses dois exemplos que a gente deu aqui, no R e no S, utilizando os conectivos usuais da lógica e se uma proposição, então a outra proposição, é uma proposição composta. Mas quando a gente representa, por exemplo, tomando como base, por exemplo, Ronaldo é careca, se a gente for negar isso, falar que Ronaldo não é careca, essa proposição ela não vai ser composta, ela vai ser uma proposição simples. Então, além dessas que eu expliquei aqui, são conectivos também, usuais da lógica, que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Vai ser o e, né, que eu já expliquei, o ou, o não, que é esse exemplo que eu dei. Se aí tem uma proposição, então vai definir outra proposição. E a mesma coisa do se e somente se. Bom, a gente verificou sobre as proposições e os valores lógicos na aula passada, porém, a gente verificou apenas os valores lógicos que as proposições que nós conseguimos admitir se ele é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o Sol é maior que a Terra. Pelos conhecimentos prévios ou pelos conhecimentos que a gente obteve durante a nossa vida, nós sabemos sobre essa informação. Então é possível determinar esses valores lógicos. Mas, por exemplo, a proposição P, que eu passei logo, que está anunciada aqui, por exemplo, que o Ronaldo é careca. Ou uma outra proposição que eu acabei de inventar, está chovendo, S. Ou então, Pedro estudou lógica. Todas essas três proposições, é possível identificar que elas são proposições devido, é possível verificar nela que ela tem um valor lógico verdadeiro ou falso, porém eu não consigo especificar qual delas que, na verdade, qual desses dois que é o valor dessas proposições. Então, por exemplo, está chovendo.
para eu determinar o valor lógico se é verdadeiro ou falso, ou se a proposição é verdadeira ou falsa, eu teria que verificar em qual situação está embutido essa ideia de estar chovendo. Então, por exemplo, eu teria que saber a cidade, teria que saber o local mais específico para poder verificar, e além da hora para verificar se ela está chovendo. Mas com a informação se, eu consigo identificar se ela está chovendo ou, caso contrário, ela não está chovendo. Então, a mesma coisa que o Ronaldo é careca. O Ronaldo pode ser qualquer pessoa chamada Ronaldo. Então, também é a mesma coisa. Então, para esses três, eu consigo identificar. Então, para isso, para colocar os valores lógicos possíveis para essas proposições, já que eu não consigo identificar qual delas, se ela é verdadeira ou falsa, eu utilizo a tabela verdade. Então, de acordo com o princípio do terceiro excluído, que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, então eu posso utilizar a tabela verdade para expor esse princípio. Então, por exemplo, pegamos primeiramente a proposição P. Então, os valores lógicos possíveis para ele seria verdadeiro ou falso. Mas se eu, por exemplo, pegar uma proposição composta dessas duas proposições, do P e S, além das combinações dos arranjos que eu posso fazer com eles, que é de verdadeiro com verdadeiro e falso com falso, eu posso utilizar, eu posso verificar que uma delas pode ser verdadeira e a outra falsa. Então, por exemplo, a P pode ser verdadeira e a S falsa. Além disso, o P pode ser falsa e o S verdadeira. O mesmo vale para P, S, T. Então, para todos esses valores aqui, toda essa ideia que está por trás da tabela verdade e de todos os valores possíveis lógicos, então foi feita a tabela verdade. Mas, além de tudo isso aqui, analisando, a gente pode verificar que essas proposições ou as combinações dessas proposições, na verdade, são arranjos com repetições, aonde vai ser um arranjo tomado de N, não, arranjo de N tomado R a R, vai ser N elevado a R, onde N é o número de valores lógicos possíveis, ou seja, apenas V e F, e R é o número de proposições que está inserido em cada tabela verdade, ou seja, pode ser P, S, T, pode ser P, PS, enfim, vai depender de quantas proposições vai estar envolvida. Então, por exemplo, para calcular o valor, a quantidade de arranjos que eu posso ter na proposição P, então seria o arranjo com repetição de N, na verdade, de N elevado ao número de proposições. Ou seja, esse N, qual que é o valor desse N na verdade? Vai ser 2, já que você vai ser apenas V e F. Então, vai ser 2 elevado a 1. Seria apenas o número que vai ser apenas P, na verdade. Então, por exemplo, vai dar 2 elevado a 1. E nesse caso, vai dar exatamente 2. Já nesse caso, nessa tabela verdade, qual que vai ser o arranjo dessa tabela? Vai ser 2, são os valores lógicos possíveis, e daí elevado ao número de proposições. Nesse caso vai ser duas proposições, P e S. Então vai ser 2 ao quadrado, que vai ser exatamente 4. Agora, nesse caso, vai ser também 2 elevado ao número de proposições. Nesse caso vai ser 3. Resultado disso vai ser 8. Verificando aqui a quantidade de arranjos possíveis, temos que em P tem apenas dois arranjos. Em P em S vou ter 4, ou seja, vou ter VV, VF, FV e FF. Então 1, 2, 3, 4. E aqui vai ter o VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e FFF. Nesse caso vai ter apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que deu exatamente com os cálculos que fizemos aqui. Para organizar melhor essa tabela verdade, a gente pode agrupar a tabela de acordo com a quantidade de proposições envolvidas. Por exemplo, se eu tenho apenas uma proposição, nesse caso, vai ser enunciada dessa forma. Se eu tenho apenas duas proposições,
A proposição que eu posso analisar primeiramente, ele vai ser organizadas o V vai ser organizado juntos, como eu posso dizer, vai ser 2 Vs e dois Fs nesse caso. E a segunda vai ser o esquema que estava na tabela verdade de uma proposição simples, nesse caso. Então ele vai ser alternado. Então, por exemplo, aqui vai ser VF, VEF. Quando for 3, vai ser organizado a primeira proposição de 4 em 4, ou seja, vai ter 4 Vs e 4 Fs. Já o S, ele vai tomar a forma do que estava o P na proposição com duas proposições simples. Nesse caso vai ter VV, que nem está aqui igualmente, FF, que nem está aqui igualmente, e aí repete esse processo, VV e FF. E o T vai seguir o da primeira, então vai ser alternado, VF, VF, VF e VF. Bom, essa foi a nossa aula de lógica proposicional, ou apenas lógica, e na próxima aula a gente vai trabalhar sobre as operações envolvendo as proposições. Então a gente vai trabalhar com aqueles conectivos, trabalhar com conjunção, disjunção, com negação, com condicional e com bicondicional. Então, até o próximo vídeo.